Fraternais saudações. E conforme você já o sabe e acompanha, eu costumo ler e responder, ainda que brevemente, os comentários feitos nos vídeos deste canal, especialmente os comentários feitos nos vídeos mais antigos. E foi recentemente num desses comentários, num vídeo em que falávamos sobre Rasputin, que me fizeram a seguinte pergunta: Frater, você poderia falar sobre missa negra? E acredito que sim, em parte pelos meus estudos, práticas e reflexões em esoterismo, e em parte também pela minha ascendência religiosa, visto ter sido consagrado frade, frei, católico apostólico romano. Não confundir com padre, o sacerdote, mas sim frade, um frei. E não vamos refletir agora apenas sobre missa negra, mas também sobre missa branca e missa cinza, de um ponto de vista gnóstico rosacruciano. Lembremos, dignos e dignas, que a palavra missa guarda a sua origem etimológica de algo muito próximo também da palavra missão. Quando o presbítero, o padre, o sacerdote, terminava a ritualística, isto antes da década de 70, ou seja, no momento em que ocorreu o Concílio Vaticano II, quando se deixou de celebrar a missa em latim, este dizia o seguinte, terminava a cerimônia dizendo: Ita missa est, a nossa missão está terminada, vá em paz. Ou seja, qual missão? A missão de celebrar o pão e o vinho, ou o corpo e o sangue de Jesus. Isto posto, vamos entrar agora no que é essencialmente uma missa branca, uma missa cinza e uma missa negra. Antes, claro, digno e digna, seja muito bem-vindo a este que é o nosso vídeo de número 530, 530º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Veja também se você ativou o sininho para sempre receber as notificações. Se inscreva se você for novo por aqui e deixe nos comentários a seguinte frase, a afirmação: Eu sou luz. Eu sou luz. E vamos lhes responder também particularmente na medida do possível. Eu sou luz. E aí podemos nos perguntar, missa branca, o que significa isto? A missa branca é o rito oficial, substancial, cristão, religioso, não apenas de natureza católica ligado a Roma, mas também de natureza ortodoxa, ou seja, existe uma missa para cada uma das igrejas ortodoxas, seja esta russa, ucraniana, cópita ou etíope ou quaisquer outras. O rito, a missa em si, ela foi se consubstanciando pela sucessão dos anos e também através dos concílios, especialmente ali durante o Concílio de Trento, no quarto século depois de Cristo, é que ocorreu a fixação das principais normas do que nós chamamos de rito missaico, do rito da missa. E este rito missaico ele foi estabelecido em línguas sagradas. Então, esta nossa visão de celebração da missa em vernáculo comum, em inglês, português, espanhol ou em quaisquer outras línguas nacionais é algo um tanto quanto mais moderno. A missa ela era celebrada em latim e ela tinha uma especialidade, umas idiosincrasias toda especial. E estas idiosincrasias, estas características possuíam uma natureza muito mais gnóstica do que a missa que nós percebemos, frequentamos ou mesmo conhecemos, ainda que à distância, na modernidade. Por isso recomendo, inclusive, que se você tem especial interesse em gnosticismo da missa, que você procure por missa tridentina, ou seja, uma missa que foi consubstanciada especialmente no Concílio de Trento, ou seja, uma missa de natureza medieval. Esta missa tridentina e missas mais antigas, elas vão guardar elementos gnósticos gregos, egípcios,
egípcios, muito mais próximos do paganismo e do ocultismo, ao contrário dessa nossa missa, um tanto quanto mais de celebração, uma coisa meio Padre Marcelo Rossi, erguei as mãos e dai glória a Deus. Não é exatamente dessa missa que nós estamos falando. A missa gnóstica católica tradicional, sim, guarda elementos muito ricos de natureza gnóstica. Vou recomendar um livro de Helena Petrovna Blavatsky, na verdade é uma compilação de textos de Blavatsky em que ela fala sobre isso, sobre os ritos da maçonaria e da Igreja Católica. Este conjunto mais antigo, antes da década de 70, é a missa branca e sim possui elementos altamente esotéricos. Na sequência desta nossa reflexão, nós podemos adentrar no que nós chamamos de missa cinza. Uma missa cinza é uma missa de natureza gnóstica, esotérica, e sim, já tive a oportunidade de participar de algumas missas gnósticas. Exemplo disto é uma missa que é celebrada principalmente em São Paulo, ali num bairro japonês, eu não me lembro aqui exato, lá bairro da Liberdade. No bairro da Liberdade, se você quiser frequentar, tem uma igreja chamada Igreja Católica Liberal. Eu geralmente costumo ir lá também quando estou em São Paulo, domingo pela manhã. Esta missa é feita pela Igreja Católica Liberal, é uma mesma missa, por exemplo, que vai estar muito conectada com a teosofia, por ter um dos seus principais fundadores e mentores, Charles Vega Leadbeater, que foi discípulo direto de Helena Petrovna Blavatsky, que foi mentor de Jiddu Krishnamurti, amigo muitíssimo próximo de Annie Besant, enfim, uma figura controversa, claro, mas também que faz parte da história do esoterismo moderno. A missa realizada pela Igreja Católica Liberal, se você for de São Paulo, tiver a oportunidade, recomendo, é muitíssimo interessante. Uma outra missa gnóstica também que recomendo é a feita pela Fraternitas Rosacruciana Antiqua. A missa gnóstica feita pela ela é realizada principalmente na rua Saboia Lima 77, no Rio de Janeiro, aos domingos também pela manhã, e é uma missa de natureza mais rosacruciana. Existem outras missas de natureza cinza, que é também, por exemplo, a missa feita pela Otto, Ordinis Templario Orientis, esta também ocorre no Rio de Janeiro, e outras missas semelhantes. Vejamos, dignos e dignas, que a missa cinza é uma missa gnóstica, esotérica, que vai ressaltar, sublinhar e trabalhar o simbolismo cristão católico, mas não esse cristão católico de hoje, mas o cristão católico que antecede a década de 1970, antes do Concílio Vaticano II, e guardando inclusive alguns elementos advindos ainda do rito tridentino, do Concílio de Trento. Então são missas que vão sempre trabalhar o aspecto oculto e místico através do simbolismo. Este simbolismo per si não apenas proporciona a confecção, a construção de uma egrégora de natureza mais excelsa ou paracélsica muitíssimo especial, como também vai resguardar determinados ensinamentos que podem sim serem acessados pela reflexão pensênica, pela reflexão racional, pela observação atenta. Essas missas gnósticas influenciam e influenciaram muitas ordens, inclusive, que nós conhecemos e mantemos na nossa atualidade, ordens esotéricas. Existe a missa branca religiosa, existe a missa cinza de natureza esotérica gnóstica e existe também a missa negra. A missa negra, inclusive, faz parte de todo uma imagética, de toda uma imaginação, de toda uma mitologia que tem raízes na Idade Média. Isto foi propriamente confeccionado culturalmente ainda no tempo das bruxas, daquele grande temor que se tinha, onde se dizia que as bruxas faziam celebrações às avessas. Fundamentalmente, uma missa negra é uma missa que não vai celebrar o Cristo, não vai trabalhar os seus aspectos gnósticos esotéricos, mas vai inverter
ou seja, uma missa negra, parte do princípio de que se deva invocar ou evocar entidades trevosas pela contraposição aos ensinamentos e à simbologia cristã. Daí a utilização, por exemplo, de cruz invertida, muito embora a cruz invertida também seja ainda um símbolo cristão, é, por exemplo, um símbolo de Pedro, ou seja, é um símbolo porque cristão, porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então nem sempre a cruz invertida vai ser um símbolo satânico, vai ser um símbolo negativo, vai ser um símbolo de missa negra. Pois bem, a missa negra, ela vai utilizar-se da cruz invertida, na missa negra se cospe na cruz, se diz palavras de um ponto de vista cristão esotérico blasfêmico, se vai trabalhar muito a nudez, elementos relacionados à própria sexualidade, quando não há propriamente o ato da cópula em si realizado durante o próprio ato, a profanação da hóstia e do vinho, por vezes o derramamento mesmo de sangue. Então são elementos que vão constituir a missa negra. Quem de fato pratica a missa negra? As bruxas mais renascentistas e medievais não detinham este conhecimento tão elaborado e estavam muito mais conectadas a elementos pagãos. A gente pode historicamente depreender, inclusive, que muito desta imaginação e pré-conceito advieram de um pensamento inquisitorial, um tanto quanto mais arraigado nos seus próprios preconceitos, nas suas ideias. Entretanto, não podemos negar que há, na modernidade, ordens, que há fraternidades, que há círculos que vão trabalhar com estes elementos invertidos. De uma certa maneira, filosoficamente falando, estas mesmas ordens, fraternidades e círculos que trabalham com a missa negra continuam, ainda que por contraposição, a serem também cristãos, porque estão trabalhando o lado invertido. Não necessariamente essas ordens e fraternidades todas vão sempre trabalhar no mesmo pé da simbologia da missa branca e da missa cinza, mas elas vão por vezes apenas guardar determinados elementos destas mesmas missas, destas mesmas egrégoras. Pois bem, particularmente, pessoalmente, não recomendo um mergulho nas missas negras, porque geralmente se vai, inclusive, invocar e evocar determinadas energias que estão relacionadas ao ódio, que estão relacionadas à vingança, que estão relacionadas a pensamentos de rancor, que vão inclusive evocar entidades um tanto quanto mais clifóticas e malignas. Então, em geral, o indivíduo, para suportar a abertura de portais desta natureza, ele deve ter um enraizamento muito bem feito e muito bem posicionado. Caso contrário, ele é arrastado, por assim dizer, por estes mesmos abismos e engolido por estes dragões. Ainda assim, é altamente produtivo que você tenha conhecimento do que é uma missa branca, do que é uma missa cinza e do que vem a ser uma missa negra. Dignos e dignas, voltaremos sim a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Eu sou um apoiador ou uma apoiadora deste canal. Paz profunda.